No dia 6 de maio, tivemos a coroação do novo rei e da nova rainha da Inglaterra. Depois de ficar 70 anos na sombra de mames, Charles III finalmente ganhou a sua coroa, né? E com ela veio também a nova rainha da Inglaterra, Camilla Parker Bowles. O Twitter, como sempre, deu declarações muito lúcidas em relação a essa coroação. Para não dizer outra coisa, né? Uns dizendo que não aceitavam Camila como a nova rainha, né? Que na verdade é uma rainha consorte. Outros dizendo que não importava a opinião do primeiro grupo, já que todo mundo tem carteirinha do SUS nessa história. E ainda teve também um terceiro grupo que resolveu ver de um jeito diferente a história de Charles e Camila, já que os dois foram proibidos de se casar no passado, né? Mantiveram um relacionamento secreto até um certo momento, depois veio a público e agora são os dois monarcas. Tem gente que achou isso daí um grande conto de fadas. Em comemoração a toda essa história, eu separei aqui 5 curiosidades que talvez você não soubesse sobre os novos reis, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Camila sempre teve contato com a família real. Camila nasceu no dia 17 de julho, o que faz com que ela seja 16 meses mais velha do que o marido, que nasceu no dia 14 de novembro de 1948. A nova rainha é filha de um oficial do exército britânico e cresceu convivendo, sim, com pessoas da família real nos lugares onde ela estudou, né? Ali tanto na Inglaterra quanto na Suíça. Charles e Camila se conheceram mesmo em 1970, quando os dois estavam na casa dos 20 anos aproximadamente. O evento era um jogo de polo, esporte de rico, né, menina? Pois é, nesse dia aí os dois descobriram que gostavam de polo e de ficar ao ar livre também, né? Os dois eles perceberam que tinham um senso de humor também muito parecido, né? Como foi mostrado lá em The Crown. A Camila até quebrou o gelo ali, fazendo piada e dizendo que a sua tataravó teve um caso com o tataravô do príncipe Charles, né? Que na época era príncipe e ainda não era rei. Mas não existem registros históricos de que essa conversa realmente existiu. Acredita-se, mas não tem registro. Camila se casou com o ex-namorado da cunhada. Charles e Camila começaram a sair, mas as coisas não deram muito certo, né, a princípio. Também porque eles tiveram que se afastar por um bom tempo, né? O Charles precisava cumprir com as obrigações militares, que ele odiava, né, mas que era uma tradição na família real. E nesse meio tempo aí, a Camila perdeu a paciência e acabou se casando com um outro homem, que era um oficial, né, porque ele ainda está vivo, é um oficial do exército, 7 anos mais velho do que ela, chamado Andrew Parker Bowles, que foi o primeiro marido, né? Seu primeiro marido, primeiro e único também, antes do Charles, e que já tinha namorado a princesa Anne, que é filha da rainha Betinha. Anne e Andrew se envolveram ali por volta de 71. O Andrew tinha uma boa relação com a família real, a rainha mãe era inclusive a madrinha dele, né? Então por isso ele tinha acesso e podia ficar sassaricando ali pelo palácio de Buckingham. Parecia que os dois, Andrew e Anne, só estavam se divertindo também, as coisas não iam passar muito daquilo, né? Até porque o Andrew Parker Bowles, ele era católico, né? Isso era um grande impedimento também na época. Até a própria Meghan Markle, né? Ela teve que ser batizada pela igreja da Inglaterra para poder se casar com o príncipe Harry. Imagina isso agora nos anos 70. Mas os dois continuaram muito próximos também, tanto que o Andrew é padrinho da Zara, que é filha da princesa Anne. Camilla Gate ou Tampon Gate, as conversas de Charles e Camila expostas. Esse aqui foi quando a coisa toda foi parar no ventilador, né, que foi o caso do Camilla Gate, quando o caso, né, literalmente, dos dois foi a público. Para quem viu The Crown, tem uma menção sobre isso, né, em um dos episódios, que é um episódio muito bom, por sinal. Esse nome, Camilla Gate, é uma tradição que a imprensa de língua inglesa tem, né, toda vez que aparece algum escândalo com algum vazamento, né, de informações ou coisa do tipo, o bafafá ganha algum nome com o sufixo gate, que é uma referência a um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, que foi o Watergate, que era o nome de um hotel que ficava em Washington, porque eu não sei se ainda existe esse hotel, né? Nos anos 70, o presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, ele estava tentando se reeleger, e aí para tentar ganhar vantagem, né, na disputa, a equipe dele colocou escutas no lugar onde a campanha adversária se reunia. E que lugar era esse? O hotel Watergate.
E aí esse escândalo todo vazou para a imprensa e a coisa toda ficou bem complicada para o Nixon, que acabou renunciando, né, ao cargo de presidente por conta dessa história toda. Depois desse parêntese enorme, vamos voltar aqui para Charles e Camila, né? O escândalo dos dois era o seguinte: em 1993, um jornal australiano tinha conseguido uma gravação telefônica do então, na época, né, Príncipe Charles, conversando alguns assuntos picantes com uma mulher, que não se sabia quem era. Com essa bomba em mãos, o jornal ele publicou a notícia e todo mundo foi atrás dessa história para saber se era fofoca ou não, né? A conversa era notável por vários sentidos, até porque envolvia o herdeiro do trono britânico dizendo que queria viver nas suas calças. Aí brincando também que gostaria de reencarnar como um absorvente, né? Um OB, na verdade, que ele usou, né? Que é conhecido aqui no Brasil como absorvente interno, né? Se é que você me entende. Olha o nível da conversa. Mas enfim, né? Por conta dessas aspas, né, do Charles, o caso também ficou conhecido como Tampon Gate. Porque tampon significa absorvente em inglês. Não sei se é exatamente absorvente, né? Mas enfim, não sou um grande entendedor de lady parts. Charles e Camila eram casados na época e a história toda confirmava que as acusações, né, de que Charles tinha traído a princesa Diana realmente eram fatídicas. A conversa aconteceu em dezembro de 1989, ou seja, anos antes da gravação vir a público. O divórcio aconteceu inclusive lá em 1992 e a Diana já tinha dito que um dos motivos do fim do casamento foram as grandes traições do Príncipe Charles. A publicação da conversa só jogou mais gasolina aí nesse fogaréu todo. O tom da conversa também do Charles e da Camila nessa gravação aí era de brincadeira, né? Obviamente, os dois estavam meio que se divertindo ali com toda a situação de estarem separados naquele momento especificamente. O papo dos dois teve outras coisas, outras falas também, coisas mais corriqueiras, né? Enfim, mas os tabloides adoraram a história do absorvente e ficaram totalmente presos, né, nisso daí. Esse caso também não só confirmou o casinho que eles tinham, como mostrou que eles tinham amigos que sabiam dos dois e ajudavam a esconder. Ainda por cima, né? Camila e Charles passam a maior parte da conversa discutindo a logística da relação deles, né? Eles ficavam ali debatendo para saber na casa de qual aristocrata os dois iam usar para poder se encontrar. Em 94, o Charles admitiu que ele tinha realmente traído a princesa Diana, como se fosse segredo para alguém naquela altura do campeonato, mas ele disse que só tinha feito isso depois que os dois tinham tentado de tudo para poder salvar o casamento, né? Se ficou curioso para poder saber como foi o diálogo, fala por fala, ele é reproduzido certinho lá em The Crown, é só assistir ao episódio 5 da 5ª temporada, mas a pergunta que fica é como e quem conseguiu essa gravação. Algumas teorias até surgiram, né? E aí chegam a dizer que foi um radialista amador, que interceptou a ligação ali por acaso, né? Ligando o rádio na frequência da conversa entre os dois. Só que há, né, outras teorias também, né? Na época, a imprensa especulou que o serviço secreto britânico poderia estar gravando as ligações de todos os membros da família real. Ex-agentes do serviço secreto, eles até disseram que a revista People, né, que pela qualidade da gravação, os responsáveis eram profissionais, não eram amadores. Um antigo editor do jornal na Inglaterra disse que ele recebeu essa gravação aí de um cidadão comum, também essa é a mais espalhada, né? Era um morador do noroeste da Inglaterra, que estava ali supostamente, né? Ele tinha bebido demais e aí resolveu testar um aparelho que ele tinha acabado de montar. Era praticamente um trambolho, segundo, né, dizem os jornais, que era capaz de pegar, né, captar sinais de telefones alheios. Parece que o Charles estava perto ali da casa do cara quando fez a ligação e pronto, acabou sendo pego por esse aparelho. O cidadão, ele logo reconheceu a voz do príncipe, para mim essa é a parte mais bizarra, né? Lembrando que nos anos 80, tudo bem, isso era até meio mais possível de acontecer, né? E o príncipe Charles teve uma bela de uma má sorte. O cara que gravou a ligação manteve a fita em segredo por vários anos, também é uma coisa que para mim não entra muito, né? Nossa, isso eu entendo muito.
E aí, depois que veio que uma outra ligação da Princesa Diana veio a público, ele percebeu que dava para ganhar dinheiro vendendo essa gravação que ele tinha em casa, guardadinha a 7 chaves. O suposto homem que gravou a ligação do Charles, vendeu a fita para o Daily Mirror, que é um jornal inglês, né, por cerca de 30 mil libras, um bom dinheiro na época. Isso foi em 92, Charles e Diana ainda estavam casados no papel, e por conta disso o editor do jornal ficou com medo de publicar a notícia e estragar um casamento da família real. Mas o casamento dos dois já estava indo pro buraco há muito tempo, e em novembro o jornal começou a publicar notícias sobre uma possível conversa secreta entre o príncipe, né, sem dar muitos detalhes assim de qual que conversa era essa, e em janeiro de 93 saiu a transcrição da conversa inteira. Isso virou manchete, acabou manchando a reputação do príncipe na época, né? As pessoas acharam que ele não tinha moral para virar rei, alguns até achavam que a rainha tinha que tirar ele ali da linha de sucessão, já passar direto para o William, né, que na época era uma criança. Mas enfim, um bafafá. Rei Charles é considerado um dos melhores artistas do Reino Unido. A Rainha Elizabeth gostava de colecionar cavalos e amava cães da raça Corgis, que eu adoro também. Mas o Rei Charles tem outros passatempos, né? Ele gasta o tempo ósseo pintando, que é uma atividade que ele faz, inclusive, desde que era muito novinho. Ele aprendeu a pintar com um professor na escola, um professor chamado Robert Waddell. Ele era professor numa instituição na Escócia, né? A mesma, inclusive, que o príncipe Philip estudou, que o Charles detestava. O Charles depois aprendeu com outros pintores também, como Edward Seagull e John Napper, né? Fora que o Charles tem acesso também a várias obras de arte que fazem parte da coleção particular da família real. O atual rei da Inglaterra, ele pinta há 50 anos e o seu tema preferido são paisagens, né? Esse trabalho como pintor deu muito certo também. Atualmente ele é um dos pintores britânicos, acredite você, mas que mais vendeu as suas obras. Estima-se que o Charles tenha angariado ali cerca de 2 milhões de libras durante toda a sua carreira. Rainha Betinha faz um discurso secreto no casamento de Charles e Camila. Pouco se sabe sobre o casamento de Charles e Camila, né? A celebração. Os dois eles se casaram numa cerimônia privada e bem discreta também, lá em 2005. A rainha não compareceu ao casamento civil do filho, né? Como ela era, né, a chefe da igreja da Inglaterra, podia pegar mal aí aparecer num casamento entre duas pessoas divorciadíssimas, coisa que a igreja não concorda, né? Mas ela recebeu os noivos e os convidados também lá no castelo de Windsor e, segundo fontes, parecia aprovar a união do filho. Prova disso é que a própria, né, fez um discurso na recepção. Um dos convidados disse que ela simplesmente resolveu contar um monte de piadas, histórias engraçadas sobre as lembranças que ela tinha da família. Segundo esse convidado, todo mundo morreu de rir também. Foi a melhor parte do evento. E pelo visto, ela mesma riu tanto que até deu o título de rainha consorte para a noiva do seu filhote. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.